Meus amados irmãos, estou mais uma vez aqui para gravar esse vídeo para você que está nos acompanhando no canal, no YouTube. Eu quero dizer que Deus tem uma mensagem importante para você e para mim. A você que está nos acompanhando neste momento, fica até o final do vídeo, porque eu estarei orando com você e orando por você. Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito do poder de Deus. O poder de Deus ele é diferente do que muitos estão agindo neste mundo. Eu fico triste quando vejo certos movimentos e certo momento, até no nosso meio mesmo, os pregadores geralmente não estão mais sendo pregadores preocupados com ser usados pelo Espírito de Deus. Estão mais preocupados com a maneira da teoria, a maneira de falar, mas a mensagem sendo usada pelo Espírito de Deus, a gente está ficando muito a desejar nos últimos tempos. A palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 1, o Senhor Jesus aconselha aos discípulos naquele dia que ele estava subindo ao céu, e naquele momento, antes dele subir ao céu, ele deixa um conselho para os apóstolos, para nós, e esse conselho continua para todos nós. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou estar lendo com vocês agora aqui. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a extremidade da terra. O Senhor Jesus falou para os apóstolos que eles iam receber o poder. Isso significa que eles não iam receber nada de si próprio, que eles não iam receber nada de si, mas que iam receber o poder de Deus. E nós vivemos nos últimos dias, os cristãos não estão orando. E a vida do crente, elas têm que estar em cima de uma coisa, elas têm que estar baseadas em cima de uma coisa, se chama oração e a fé. Aonde é que os discípulos estavam quando o Espírito Santo desceu sobre eles? Aonde é que eles estavam? A palavra de Deus diz que eles estavam orando. Aonde é que Deus chamou os apóstolos? E aonde foi que Deus chamou os homens passados? A palavra de Deus diz que a oração, ela é toda na nossa vida. E nós vemos hoje, pessoas estão pregando um evangelho vazio, um evangelho que não tem fundamento, um evangelho que não tem alegria nos corações, um evangelho que traz totalmente lamentável. Hoje nós vemos nas igrejas uma lascívia terrível dentro das igrejas. Vemos hoje um acomodismo tão desanimadora que a gente fica até aborrecido. Quando a gente fala de oração, as pessoas não querem orar. Quando nós vamos falar de escola bíblica, as pessoas tem uma escola bíblica em certo lugar, a gente vai lá, uma coisa que falta se chama assim oração. Não tem momento de oração, os crentes não têm momento de 1 hora de oração. Todos os homens heróis da fé, eles tiveram momento de oração. Se você quiser vencer alguma coisa, vencer o mal deste mundo, vencer a dificuldade da sua vida, vencer tudo que tem, e tem que ter uma base que chama assim oração, momento com Deus. Momento com Deus, seja você separado com Deus, momento coletivo com os irmãos, momento de orações. Mas receberei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minha testemunha tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Receber o poder de Deus significa receber na sua vida. E aonde é que você tem que começar a dar esse testemunho? Na sua própria casa e na sua própria família. E depois você vai falar com seus vizinhos. Hoje nós vemos tantos crentes que moram que o vizinho não sabe quem que ele é. O vizinho não sabe que ele é um cristão. O vizinho não sabe se ele fala assim, esse vizinho meu aqui, eu não sabia que ele é cristão. Mas que vergonha é essa? A palavra de Deus diz que você tem que ter testemunha, começando aonde? Pelo seu vizinho. Depois você vai mais lá para outro local. Depois você vai para outra cidade mais próxima da onde você está vivendo. E aí, o evangelho vai até os confins da terra. É isso que Jesus quer que você faça. E é isso que Jesus quer que eu faça. É isso que Jesus prometeu para nós, que nós ficássemos fazendo isso até o dia do arrebatamento. E hoje as igrejas estão mais preocupadas com... Não sei o que a igreja está preocupada. Eles não estão preocupados
Arrebatamento. E outra coisa que eu quero dizer aqui, não pensa que no dia do arrebatamento todo mundo vai estar de joelho diante de Deus. Não pensa que no dia do arrebatamento todo mundo vai estar olhando para o céu. Não pensa que no dia do arrebatamento todo mundo está lendo a Bíblia. Não pensa que todo mundo vai estar reunido, não. A palavra de Deus diz que no dia que ele vir para buscar, este mundo vai estar de cabeça para baixo, irmãos. Então levanta-se, porque o dia está se aproximando. Então o dia do arrebatamento, o povo vai estar de cabeça para baixo, envolvido com este mundo tenebroso. E é isso que nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos. Então vamos abrir os olhos, vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a mensagem do Evangelho. Até onde vai chegar esse ponto de ser esse Evangelho barato que nós estamos ouvindo hoje? Um Evangelho que não tem fundamento, um Evangelho que não tem poder de Deus, um Evangelho que realmente não tem condição de nós ficar ouvindo. Não tem condição de nós ir num lugar desse para ouvir o Evangelho desse. Um Evangelho onde nós vemos as pessoas fazem a casa de oração, onde as pessoas fazem o templo como um palco, onde as pessoas ficam ali só fazendo apresentações, e onde nada é mais do que isso, uma canalidade, e nada de espiritualidade. E como eu acabei de falar por poucas horas, uma lascívia terrível dentro das igrejas. Hoje nós vemos as igrejas como se fosse um lugar de passarela, e assim por diante. O Evangelho é onde o povo de Deus não quer mais ir, porque não tem fundamento. Então, por essa razão, eu quero dizer aqui nesse momento, e que Deus quer falar no seu coração, e Ele quer fazer de você um vaso nas suas mãos. Fala para seu vizinho, fala dentro da sua casa. É lá que tem que começar. Receberei o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Não é uma conversa qualquer, não. Não é qualquer coisa, não. Ele está falando de poder. O poder de Deus é aquele que faz o homem bravo se tornar um homem manso. O poder de Deus é aquele que pega uma pedra e se transforma em pó. Satanás sabia disso. Por causa disso que ele falou para Jesus, falou assim, se você é o filho de Deus, pega essa pedra e se transforma em pão. Porque sabia que Jesus tem poder de Deus. Ele é o poder de Deus, pega uma pedra e se transforma em pão. Agora, imagina um homem valente como Paulo, e ele teve encontro com Jesus, caiu por terra. Isso que é poder de Deus. Por causa disso que Paulo diz, não me vergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus. Porque não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Porque Paulo sabia que ele tinha todo o poder, ele tinha toda a organização, ele tinha toda a sabedoria como fazer aquilo. Nada daquilo valeu em diante de Jesus, em diante do poder de Deus. Então o poder de Deus faz que você se transforme. O poder de Deus faz o homem se transformar. O poder de Deus faz o homem sair desse mundo tenebroso. O poder de Deus faz o homem sair. Esse é o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus não é um evangelho barato, não. O Evangelho do Senhor Jesus não é um evangelho que as pessoas se agradam a ouvir. O Evangelho de Jesus é aquele que mexe no pecado. Hoje nós vemos a obra missionária uma tristeza. Os homens estão totalmente desequilibrados, sem fundamento, sem poder da oração na vida deles. E nem conhecimento da palavra mesmo. Aonde nós vamos parar com este mundo? Aonde nós vamos parar? Aonde que nós estamos diante de uma situação dessa? Então nós precisamos pregar o Evangelho, porque enquanto há tempo, porque amanhã pode se tornar tarde demais. E amanhã nós não temos mais esse tempo de pregar o Evangelho. O Evangelho é hoje. Então receberei o poder ao descer sobre vós. Então você será testemunho de quem? De Jesus. Aonde? Na sua casa. Depois ao seu vizinho. Depois lá na escola, depois lá no seu trabalho, depois na cidade mais próxima e assim em diante. Então o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho não é brincadeira, não. Não é coisa de ficar rindo com o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Então é aí que nós vamos pensar. Eu quero orar com você neste momento. E você vem comigo e vamos orar então. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, rogamos pela igreja deste país. Rogamos pelo mundo, onde os crentes estão todos de braços cruzados, para que haja um despertamento espiritual na vida desses pregadores, para que pregue o Evangelho verdadeiramente, o Evangelho do poder de Deus. Nós rogamos para que o Senhor abençoe cada pessoa que está me ouvindo neste momento, que essa pessoa que se encontra atribulada, angustiada, o Senhor fale nos seus corações, tira toda essa situação, que está doente, acamado, que o Senhor coloque as suas mãos sobre eles para que seja curado, seja libertado, mas que eles possam se converter, entregar as suas vidas ao Senhor. E assim eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.
E a você que está nos acompanhando, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir e possam entender melhor o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente a todos. Amém.